de iniciação esportiva, quando a gente fala de novos atletas, jovens promissores, talento, a gente sempre olha ali o famoso atleta que nasceu com aquele dom. A gente vai entrar nesse Hum, papo bem polêmico, que eu também gosto de falar sobre isso, porque muita gente fala assim, olha, Neymar nasceu para ser jogador, Pelé recebeu o dom para ser jogador de futebol. Estava com ele, não precisava treinar. E eu falo muitas vezes que quem acredita nisso, então não treina ninguém. Não precisa, se não precisa treinar, então para que a gente está treinando? Por que a gente está ensinando crianças, né? Então, tem a questão das inteligências múltiplas, que a gente sabe que a sinestésica é uma é delas. uma Uhum. delas, não só no Gardner. futebol, Uhum. mas também na dança, Sim. nas lutas, né? E a gente pouco valoriza isso no nosso sistema de ensino hoje em dia. Quando a gente fala de iniciação, a gente vai lembrar das escolas, principalmente. Então, valorizam muito a educação matemática, tem sua importância, a inteligência lógico-matemática, linguística, mas tem outras inteligências que deveriam ser mais estimuladas, inclusive a sinestésica, né? Que aí envolve a questão de coordenação motora, tudo isso que a gente estava falando. E, além disso, contribui não só para a pessoa como atleta, mas também no dia a dia da criança, Na sua na formação. sua formação, porque quando ela descobre alguma coisa ali no jogo, ela descobriu aquilo, ela pensa assim, poxa, eu consegui descobrir aqui, eu posso descobrir quando eu estiver fazendo uma prova ali, ou quando eu estiver conversando com um coleguinha. Então é muito importante essa contribuição do esporte. Agora, voltando para a questão do dom, realmente existe o gene, o dom do futebol? Por que, Hum, que algumas crianças têm mais facilidade que outras dentro do esporte, por exemplo? Não sou adepto da teoria do dom. Esse, o que eu posso dizer com base no que eu tenho estudado aquilo que é o conhecimento que eu tenho elaborado, produzido para te dar essa resposta. O esporte de alto nível de rendimento solicita determinadas características dentro de um conjunto de capacidades que o ser humano tem, força, velocidade, resistência dentro das motoras, mas também as capacidades psicológicas, as capacidades socioemocionais, né? É assim, todas elas fazem parte, estão ali, digamos assim, estão dentro da mesma fornalha sendo cozinhadas, né? Ah, Estão todas juntas, não estão separadas. Não dá para separar a parte socioemocional da parte psicológica, da parte física. Se o atleta não está bem fisicamente, a parte emocional dele também cai e vice-versa, né? não é um Então, modelo cartesiano, né? Que é um modelo dividido, né? não, É um não, modelo não, muito complexo antes. mesmo. Somos seres relativamente complexos, né? E somos seres muito dinâmicos. Aí entra a teoria dos sistemas dinâmicos, né? Somos seres dinâmicos, né? No sentido de que temos capacidade de compensar nessa dinâmica de movimento algumas coisas que nós não temos tanto. Então, o esporte de rendimento ele te solicita uma série de pré-requisitos. Por exemplo, eu tenho 1,69 m de estatura. Nunca seria um jogador de voleibol de altíssimo nível, né? Hoje, onde o mínimo que se requer é 1,85 m. Até os líberos você vê no voleibol que já não são jogadores baixinhos, são os mais baixinhos dentro dos gigantes que você tem, né? Mas existem líberos de 1,85 m, 1,90 m. Por quê? Porque em relação à altura também tem a questão da envergadura. Ou seja, é muito mais fácil você dar mobilidade a um cara grande do que você fazer crescer um cara que é baixinho, Sim. não tenha dúvida. Então, existe uma série de pré-requisitos. Mas o segredo de tudo isso, na minha opinião, está exatamente em como as oportunidades e como o processo de desenvolvimento se estabelece. Então, por exemplo, nós temos feito algumas pesquisas relativamente interessantes que seriam as seguintes. Olha, existem crianças no interior ou em cidades, digamos assim, Médias. médias ou pequenas, que treinam todos os dias, 2 horas por dia e jogam todos os finais de semana ali no seu conjunto. Não significa que, porque ele se destaca ali, quando ele venha para uma cidade grande, ele vai ser um excelente jogador. Por quê? Porque muitas vezes, e isso passa muito no futebol, ele se destaca naquele local e naquele meio,
por vários motivos que estão relacionados exatamente à questão ambiental, ao ambiente com que ele está. Mas não significa que em outro ambiente, em outras condições, ele consiga, aí vem a questão das oportunidades, desenvolver seu potencial. Então, em relação a desenvolvimento, ao processo de desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de criar adequadas oportunidades para o desenvolvimento, é fundamental. Então, o treinamento esportivo em si, eles são 3 grandes momentos. É o processo de formação, de planejamento, é o processo de competição, que é extremamente importante. Se eu sempre compito com os mesmos jogadores, com os mesmos, não vou aprender. Chega um momento em que não vou desenvolver. Eu preciso competir cada vez com gente que me exige mais. Aquilo que nós falávamos antes da criança, né? Criar novas conexões. Novas conexões, você se autossuperar. Sempre, sempre. Né? É assim, eu tenho absoluta certeza que você vai jogar um jogo de futebol contra outro time, e o outro time tem fama de ser muito bom e não sei o que, você vai se esforçar ao máximo. Agora você entra falando assim, não, esse time não ganhou nunca de ninguém. É assim, você tem que criar situações de autossuperação. Então, a competição é um elemento chave e a organização do sistema competitivo chave, junto com o planejamento, né? Junto com a recuperação desse atleta, que são fatores que muitas vezes passam despercebidos. E é por isso que nós temos atletas que são 3, 4, 5 anos muito bons e depois nunca mais. Por quê? Porque o processo de recuperação, de regeneração principalmente, daí regeneração do ponto de vista psicológico, do ponto de vista socioemocional, não foram bem conduzidos. E o cara está sobre uma pressão constante muito grande. Você vê que, por exemplo, olha um Cristiano Ronaldo, olha um Messi, olha um Neymar. Há quanto tempo sempre se mantendo no alto nível de rendimento, etc, etc. São sujeitos que, de alguma forma, vão aprendendo a esse tipo de questões. Então, eu não acredito no dom. É claro que tem que ter, né, os pré-requisitos. E quais seriam esses pré-requisitos, assim, só para ilustrar para o pessoal? A própria oportunidade de jogar mais biotipológica, vezes. em algumas modalidades, a questão biotipológica é muito importante. No futebol, por exemplo, você tem jogadores de 1,60 m ou 1,70 m, muito bons, muito habilidosos e que dão um aporte importante à equipe. Já num jogo de basquetebol, esse cara de 1,70 m não teria... Não é beneficiado, seus genes já não são beneficiados para isso. Já não seria, né? Entendeu? No handebol, hoje em dia, também não. Entendeu? No vôlei... Talvez o futebol seja o esporte assim, mais democrático. E nesse sentido, sim. E nesse sentido, com certeza. Né? Mas você não teria um goleiro de 1,70 m. Tem aí a especificidade da posição. Aí você já entra com os outros aspectos que vão a fazer parte. Ou seja, é uma composição. Então, assim, existem pré-requisitos que é importante, mas esses pré-requisitos, muitos deles se desenvolvem ao longo do tempo. Um sujeito que tem uma boa alimentação, que tem um bom sono, outra das coisas que muitas vezes a gente não se preocupa no treino, né? Como é que o processo de sono desse atleta, né? Boa alimentação, bom sono, um ambiente social estável, né? Uma família constituída que dá apoio, etc. Que acredita, sempre está motivando a criança. Tudo isso leva a favorecer, digamos assim, aqueles elementos que vão fazer necessários, que vão a compor, digamos assim, a massa, né, que você quer fazer para essa pizza, né, os condimentos que você vai colocar nessa pizza. Então, esse é um processo de longo prazo. Claro, vai chegar um momento em que, em algumas modalidades, algumas características biotipológicas ou algumas características psicológicas. Por exemplo, imagina um golfe, né? O nível de atenção que você precisa, a técnica super apurada para a realização do movimento. Se você não tem um equilíbrio psicológico, um nível de concentração, de atenção, arco e flecha. Bom, você atira, para... né? Você volta a tirar, tudo isso é, digamos assim, um processo que é necessário você gradativamente ir autossuperando, né? Claro, nessa autossuperação você vai também se comparando com outros, sem dúvida. Mas se não existe o desejo de autossuperação... Então quer dizer que não assim, a gente não pode falar que não existe o dom para algum esporte. Porque algumas crianças
como você disse, tem uma tendência, já nasce com um biotipo, talvez, que vai lhe favorecer, estrutura muscular, talvez, né? Sim, Mas não é o determinante, não não é o é, principal. não é o principal. O principal é como se estabelece o processo.